Olá, professor. Meu nome é João Pedro e nessa apresentação eu vou demonstrar o sistema de gestão de empresas de mineração, que foi desenvolvido para a disciplina de desenvolvimento de software para a web. O objetivo desse projeto foi desenvolver uma aplicação web completa, contemplando front-end, back-end, banco de dados e a implementação em nuvem. Durante o desenvolvimento foram utilizados conceitos importantes da disciplina, como a arquitetura cliente-servidor, APIs REST, integração com o banco de dados e no front-end, que é o mais importante, componentes reutilizáveis e um pouco de organização de projeto em camadas. Sabemos que empresas de mineração precisam controlar diversas informações importantes, como cidades onde atuam, seus funcionários, os equipamentos utilizados e os serviços executados. O objetivo desse sistema é centralizar toda essa informação em uma única aplicação, permitindo assim realizar operações de cadastro, de consulta, edição e exclusão de dados de forma simples e organizada. No desenvolvimento do projeto foram utilizadas tecnologias modernas e amplamente utilizadas no mercado. No front-end foi utilizado o React com o Vite para construir uma interface dinâmica baseada em componentes reutilizáveis. A comunicação com a API foi realizada utilizando o Axios e para a exibição de mensagens ao usuário foi utilizada a biblioteca SwiftAlert 2. No back-end foi utilizado o Node.js juntamente com o Framework Express, que é responsável pela construção da API REST, e o banco de dados escolhido foi o PostgreSQL, que é hospedado na plataforma Supabase. Para disponibilizar o sistema na internet, o front-end foi publicado no Netlify e o back-end no Render. Agora, partindo um pouco para a arquitetura da aplicação, ela segue uma arquitetura em camadas. Quando o usuário ele realiza alguma ação na interface, como cadastrar uma cidade, o React envia uma requisição HTTP utilizando o Axios. Essa requisição ela chega no Express, que identifica qual rota ela deve atender aquela solicitação. O controller ele recebe a requisição e chama o service, que é responsável pelas regras de negócio, e em seguida o service utiliza o model, que executa as consultas SQL no banco Postgres, e após a execução da operação, o banco retorna os dados para o back-end, que envia uma resposta no formato JSON para o front-end, que por fim o React utiliza atualizar automaticamente essa interface do usuário. Já falando um pouco sobre a estrutura do projeto, no front-end o projeto ele foi organizado em diferentes pastas. A pasta componentes ela contém os componentes reutilizáveis, como as tabelas, modais e cartões da dashboard. A pasta pages ela representa as páginas principais da aplicação. A pasta forms ela contém os formulários de utilização utilizados pelos módulos, de cadastro. Já na pasta service ela concentra todas as chamadas realizadas para a API. Já no back-end, também foi adotada uma arquitetura organizada em camadas, onde as rotas elas recebem as requisições HTTP, os controllers controlam o fluxo de requisições, os services eles implementam regras de negócio e os models eles executam as consultas do banco de dados. Além disso, existem os middlewares, que são responsáveis pelo tratamento de erro e a validação dos dados, além das configurações de cores. Já o banco de dados ele foi modelado considerando as principais entidades do sistema. A tabela cidade, que armazena o nome, o estado e a população daquela cidade. A tabela funcionário, que possui informações pessoais e mantém um relacionamento de um para muitos com cidades, já que uma cidade ela possui diversos funcionários. A tabela equipamento, que armazena os equipamentos utilizados pela empresa. Já a tabela serviço, ela representa os serviços executados. O relacionamento entre serviços e equipamentos é um tipo de muito para muitos,
E para representar esse relacionamento foi criada uma tabela intermediária chamada serviço-equipamento. Já partindo para o sistema, ao acessá-lo, o usuário ele encontra a dashboard. Nela são apresentados alguns indicadores importantes, como o total de cidades cadastradas, os funcionários, os equipamentos e os serviços. Esses dados eles são carregados partindo de um endpoint GET dashboard, que realiza uma única consulta no banco de dados para obter essas informações. Já o primeiro módulo implementado foi o de cidades, onde nele é possível cadastrar cidades novas informando o nome, o estado e a população daquela cidade. Também é possível editar informações existentes e excluir registros quando necessário. Todas essas operações elas são realizadas através da API REST. Já no módulo de funcionários é possível cadastrar o nome, o cargo, telefone, o e-mail, salário e a cidade daquele determinado funcionário. Um detalhe importante é que o campo cidade ele não é digitado manualmente. O formulário ele consulta a API e carrega automaticamente todas as cidades cadastradas, evitando assim inconsistências e garantindo integridade do banco de dados. Já o módulo de equipamentos ele permite cadastrar os equipamentos utilizados pela empresa. Cada equipamento possui informações como nome, tipo e status. Assim como os demais módulos, também estão disponíveis as operações de edição e de exclusão de determinados equipamentos. Já o módulo de serviços apresenta uma característica bastante diferente dos demais. Um serviço ele pode utilizar diversos equipamentos, e um equipamento também pode participar de vários serviços. Esse relacionamento de muitos para muitos foi implementado utilizando uma tabela intermediária no banco de dados, como falado antes. E durante o cadastro do serviço, o usuário ele pode selecionar múltiplos equipamentos, como visto no formulário. A comunicação entre front-end e back-end ocorre por meio de uma API REST. Cada recurso ele possui endpoints específicos. Por exemplo, para a cidade nós temos os métodos GET para listagem, POST para cadastro, PUT para atualização e DELETE para exclusão. E esse mesmo padrão ele foi adotado para todos os outros módulos da aplicação. Já as respostas da API, elas seguem sempre uma estrutura padronizada, contendo 3 elementos principais. O campo success, que indica se a operação ela foi executada com sucesso. O campo message, que apresenta uma mensagem descritiva. E o campo data, que contém os dados que são retornados pela operação. Já falando um pouco do fluxo do sistema, ele funciona da seguinte forma. Um usuário ele requisita, por meio do React no front, alguma ação que vai ser mandada através do Axios para o Express, para a API REST, aonde o controller vai receber esses dados, vai repassar para o service, aonde vai ser executadas as regras de negócio, que vai mandar para o model, que vai executar as consultas por meio do SQL no Postgres. O Postgres vai retornar algum resultado, vai mandar novamente através do back-end, onde o React ele vai receber através do Axios e vai atualizar a interface para o usuário. Ou seja, sempre que o usuário ele realiza uma operação, esse fluxo ele é percorrido pela informação. Esse modelo ele facilita a manutenção do código, também melhora um pouco da organização do projeto e permite que novas funcionalidades sejam implementadas de formas mais simples. Após a conclusão do desenvolvimento, o sistema ele foi disponibilizado na internet. O front-end foi hospedado no Netlify, o back foi publicado no Render e o banco de dados ele permanece hospedado no Supabase. Dessa forma, qualquer usuário ele pode acessar o sistema sem a necessidade de instalação local. Bom, agora falando um pouco dos desafios, durante o desenvolvimento do projeto, eu encontrei alguns desafios bem importantes. Um deles foi a integração entre o React
e o Express utilizando o API REST. Por quê? Como eu iniciei criando o front-end, eu tinha que ter uma estrutura bem específica. E além disso, eu tive que refazer grande parte da estrutura do front-end, porque eu tinha feito com dados mocados, ou seja, eu tinha implantado dados dentro do próprio React, ou seja, dentro do próprio front-end. E eu tive que basicamente refazer toda essa parte para criar a parte de integração com a API. E isso deu um pouquinho de trabalho. Também foi necessário configurar corretamente o CORS. E essa dificuldade eu enfrentei especificamente na hora de hospedar o site. Por quê? Eu tinha configurado meu CORS para receber, no caso o CORS do back-end, para receber requisições apenas do localhost. E quando eu realizei o deploy do projeto do front-end, ele estava tendo dificuldade, no caso ele estava configurado para receber apenas requisições do localhost. E ele não estava reconhecendo as requisições do front-end hospedados no Netlify. Aí eu tive que refazer toda a configuração de CORS para incluir também o novo domínio da aplicação. E com isso eu consegui resolver esse problema. Outro desafio também foi conectar o back-end com o Postgres hospedado no Supabase. Porque quando eu estava rodando localmente, eu simplesmente utilizava as minhas configurações do Postgres que eu tenho local na minha máquina. Mas quando eu hospedei ele no Supabase, eu tive um pouco de dificuldade para encontrar aonde ficavam essas informações para que eu pudesse conectar o back-end com o banco de dados. E como conclusão, esse projeto ele me permitiu aplicar de forma prática diversos conceitos estudados na disciplina de desenvolvimento web. Foi desenvolvida uma aplicação completa utilizando o React no front-end, Express no back e o Postgres no banco de dados. E também foram aplicados os conceitos de API REST, arquitetura em camadas, integração cliente-servidor, tratamento de erros, organização do código e implantação de um ambiente de produção. A estrutura adotada, ela torna o sistema organizado, escalável e preparado para receber novas funcionalidades no futuro. Basicamente isso, muito obrigado pela atenção e eu estou à disposição para responder eventuais perguntas.